contente que os meus amigos retornaram ao culto, Deus abençoe. E eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. E hoje eu quero falar sobre o que é mais importante. Nós vamos conversar hoje sobre o que é mais importante, porque existem muitas coisas importantes na vida, sim ou não? Na vida existem muitas coisas importantes, coisas que são extremamente importantes, mas nós vamos falar sobre o que é mais importante hoje. E eu quero ler com vocês esse texto que está em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, que diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pai querido, a tua palavra foi lida, e que agora o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa tocar os nossos corações, porque a tua palavra, ela não pode só tocar o nosso intelecto, ela tem que passar pelo nosso intelecto, mas tem que encontrar o nosso coração, e encontrar o nosso coração como uma terra boa, que vai receber a semente da palavra, e a semente da palavra vai produzir frutos de mudança, de transformação, de crescimento, de vitória, de bênçãos e de milagres. Por isso, Senhor, toca o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra com alegria nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode me ajudar a honrar Jesus, dando para Ele uma linda salva de palmas? Se é para Jesus, faz isso mais forte, faz bastante barulho, glorifica o nome do Rei, dê a honra, a glória, dê ao Senhor todo louvor, o nome de Jesus seja glorificado. Pode se assentar. Vocês nos grupos da igreja e nos grupos de intercessão, e até nos cultos presenciais, no culto online de oração, você tem me ajudado a orar pelo irmão Wilson. E eu sei que muitos de vocês ainda não sabem quem é o irmão Wilson. O irmão Wilson está aqui, fica em pé, irmão Wilson, para o pessoal ver você. Está aqui o irmão Wilson, para todo mundo conhecer. Senta um pouquinho, meu irmão, obrigado. Você tem orado comigo pela vida do irmão Wilson, e você tem me ajudado, porque o irmão Wilson está enfrentando uma luta contra o câncer, né? Passou por uma operação grande. Não é a primeira, né, irmão Wilson? Já passou por uma operação muito grande de retirada de tumores. Deu tudo certo, graças a Deus, foi bem sucedido. Fez o tempo de recuperação. Você vê que ele está fortão, né? Está bonito. Não significa que acabou a batalha, não. Mas passou pela operação, retirou os tumores, deu tudo certo. Passou pelo tempo da recuperação. E hoje ele fez questão de vir aqui no culto, me chamou ali para conversar, porque ele queria glorificar a Deus e testemunhar para vocês o que Deus está fazendo, né? Fez a retirada dos tumores, está fazendo tudo isso no serviço público de saúde. E tanto a parte de operação, quanto a parte de tratamento com quimioterapia, radioterapia, que precisar, o serviço público está à disposição para fazer. Se ele precisar fazer qualquer outra retirada, tudo isso está em ordem. Mas ele precisa de um outro tratamento que chama imunoterapia. É isso, irmão Wilson? Imunoterapia. E esse o serviço público não oferece. Oferece radioterapia, quimioterapia, mas imunoterapia não oferece. Então ele ele recebeu alta, veio para casa, as coisas estão indo bem, mas ele precisa fazer esse tratamento de imunoterapia. O serviço público não oferece. No particular é muito caro, 30 mil, algo em torno disso, você falou para mim? Uma sessão custa em torno de 30 mil reais para que ele possa fazer a imunoterapia. E agora? Como que vai fazer? O serviço público não oferece. Bom, o Wilson não tem 30 mil por sessão para fazer, mas nós temos um Deus que é poderoso. Quando ele sai do hospital, o filho que foi te buscar,
Quando ele sai do hospital, o filho está levando ele para casa, e ele recebe toda essa orientação lá no hospital. Quando ele está indo para casa, ainda no carro o telefone toca. E era uma associação relacionada à saúde, que faz imunoterapia, e entrou em contato com ele para que pudesse cadastrá-lo, para que ele possa ser uma das pessoas candidatas a fazer a imunoterapia gratuitamente. Você pode dar uma glória a Deus aí e aplaudir o Senhor bem forte? Quero que vocês vejam por que é importante orar. E quando a gente fala que Deus é Deus de provisão, eu nunca prometo para vocês que vocês vão ficar ricos. Se Deus quiser enriquecer aqui, Deus enriquece, como Ele já enriqueceu muita gente, e tomara que Ele enriqueça vocês. Mas nem todo crente bem sucedido, próspero, vai ser rico. A maioria não vai ser. Mas provisão é ter cada uma das nossas necessidades supridas pela bênção de Deus. E isso é provisão. Ele recebe alta do hospital, após passar por uma grande cirurgia de retirada de tumores, e ele precisa fazer imunoterapia e não tem como fazer, porque o serviço público não oferece, e é 30 mil, ele não tem como pagar cada sessão. Mas ainda no carro indo para casa, Jeová Jiré se levantou, e o telefone tocou, e o Senhor entrou com provisão na vida dele. Quero que vocês continuem orando pelo irmão Wilson, porque ainda está no processo, né, irmão Wilson? Lá no processo, já fez o cadastro, ainda tem que ser aprovado, tem que ser autorizado para ele poder fazer a imunoterapia. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E eu quero, em nome de Jesus, declarar, irmão Wilson, vai dar tudo certo na sua vida, em nome de Jesus. Você pode, glória a Deus, aí aplaudir Jesus bem forte? Essa igreja está orando por você. Glória a Deus. Aplaude bem forte e glorifica o Senhor. Eu quero começar a mensagem de hoje contando uma história antiga, mas uma história interessante. Essa história conta que uma mulher muito pobre vinha andando com o seu bebezinho no colo. Estou vendo ela com o bebezinho ali, até pode ilustrar a história para a gente, né? Mas uma mulher muito pobre vinha andando com o seu bebezinho no colo, e ela estava chorando, porque o bebê estava com fome, ela estava com fome, eles não tinham o que comer, e ela estava andando sem destino, andando na rua sem saber o que fazer, tomada por aquela situação difícil, de pobreza, de miséria, de dificuldade. E a história conta que ela passa, é uma história antiga, diz que ela passa em frente a uma caverna, e quando ela passa em frente da caverna, ela escuta uma voz chamando ela: ei mulher! Ei mulher! E ela olha para a caverna tinha uma porta de pedra, um portão de pedra fechando, e aquela voz diz para ela assim: olha, você vai ter a oportunidade de mudar a história da tua vida. Esta porta vai se abrir, dizia a voz da caverna. Esta porta vai se abrir, e aqui dentro existem muitas riquezas. Aqui dentro tem ouro, aqui dentro tem prata, aqui dentro tem diamantes, muitas coisas de valor, e a porta vai se abrir para você, e você vai ter a oportunidade de mudar a sua vida. Mas escute, mulher, a voz dizia, a voz da caverna, a porta vai se abrir por apenas 10 minutos, e depois de 10 minutos a porta vai se fechar, e ela nunca mais vai se abrir. Então, quando a porta se abrir, você vai entrar e pegar tudo que você puder lá de dentro. Você está autorizado a pegar tudo. Mas eu quero te dar então um aviso e fazer uma advertência. O aviso é: em 10 minutos a porta vai se fechar e não vai mais se abrir. Esse é o aviso. E qual é a advertência? A voz lá de dentro da caverna fez a advertência dizendo: quando você sair, você pode pegar tudo o que você quiser, mas não esqueça o mais importante. Qual é a advertência? Quero ouvir vocês. Qual é a advertência? Não esqueça o mais importante.
Aí a voz diz para ela: está preparada? E ela fala: estou preparada. E ela agora estava entusiasmada, né? Porque aquela mulher que estava vivendo uma vida miserável, ela tem a oportunidade de mudar a vida dela. A porta da caverna se abre e ela entra. Quando ela entra, aquele monte de riquezas, barras de ouro, de prata, vários diamantes, muitas riquezas. E aquela mulher, então, os olhos dela começou a brilhar. E ela, como toda boa mãe, veio com todo cuidado, pegou o seu bebê, colocou o bebê num lugar seguro, num lugar protegido. E agora então aquela mãe começa a pegar barras de ouro, de prata, diamantes, e ela começa a colocar nos bolsos. Ela vai colocando na bolsa que ela tinha, na mochila, ela foi colocando dentro da roupa, ela foi pegando bastante coisas. E o tempo foi passando, e eram apenas 10 minutos, e agora a voz da caverna diz para ela assim: atenção mulher, faltam apenas 2 minutos, daqui 2 minutos a porta vai se fechar, e ela nunca mais vai se abrir. Você precisa sair antes que a porta se feche. E quando foi dado o aviso que faltava só 2 minutos, então ela começou a correr mais, para tentar pegar as últimas coisas que fossem possível, e ela foi colocando aonde dava para colocar, colocou ouro, prata, diamante, foi enchendo as coisas. Daí de repente a porta começou a se fechar devagarzinho, e quando a porta começou a se fechar, ela então sai correndo. Ela sai correndo, quando ela passa, a porta se fecha, mas ufa, ela conseguiu sair. Ela conseguiu sair. E agora aquela mulher que 10 minutos atrás era pobre, miserável, estava com fome, não tinha nada, agora ela é uma mulher rica, agora ela é uma mulher milionária. Ela está cheia de ouro, ela está cheia de prata, com muitos diamantes, com pedras preciosas. Ela estava cheia de alegria, e ela pulava, ela comemorava, ela celebrava, parecia o gol do Corinthians, ela pulando lá, fazendo aquela festa toda. Mas aí de repente dá um estalo nela, e ela falou: cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? E ela então se lembrou que ela tinha colocado o bebê com todo o cuidado de uma mãe. Ela tinha colocado o bebê num lugar seguro, no lugar onde a criança estava protegida. Mas naquela ânsia de pegar as coisas preciosas, o ouro, a prata, os diamantes, as pedras preciosas, naquele momento ela colocou o foco nas coisas preciosas e esqueceu do bebê. E agora a alegria se transforma em desespero, o riso se transforma em lágrimas, e aquela mulher começa a bater naquela pedra, naquela porta de pedra, e dizendo: abre a porta que eu preciso entrar. A voz da caverna disse: eu avisei a você que a porta ia se abrir, e que quando a porta se fechasse, ela nunca mais se abriria. Aí ela falou assim: mas pelo amor de Deus, deixa só eu pegar o meu bebê que está aí dentro. Ao que a voz da caverna respondeu dizendo: eu fiz um aviso, e eu disse para você: pegue tudo de precioso, mas não esqueça o mais importante. Sacode o teu irmão do seu lado e fala assim: ó, não esqueça o mais importante. Não esqueça o mais importante. E aquela mulher passou o resto da vida, irmã Vilma, rica, mas apesar de rica, passou todos os dias da vida dela triste, amargurada, angustiada, com o coração dolorido, porque ela pegou muitas coisas preciosas, ela pegou muitas coisas importantes, mas ela esqueceu o mais importante. Ela esqueceu o bebezinho dela lá dentro. E é baseado nessa história que eu quero conversar com vocês hoje, porque na palavra de Deus existem 2 textos que eu quero chamar a atenção de vocês. Na verdade existem muitos outros, mas eu não tenho tempo de falar de todos em uma pregação. Mas eu quero falar sobre 2 textos com vocês hoje. O primeiro deles vocês conhecem muito bem, Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Quando você lê o capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando sobre coisas importantes. Ele está falando sobre coisas necessárias, coisas que são importantes para a nossa vida, como o alimento. Todos nós precisamos de alimento, e alimento é importante. Ele está falando sobre vestuário. Todos nós precisamos nos vestir. Nós estamos saindo do inverno agora, e fez frio nesse inverno, né? Como foi importante ter uma roupa para vestir nesses dias de frio, não é verdade? Então Jesus está falando de coisas importantes e necessárias. Mas quando ele fala a respeito das coisas importantes e necessárias, ele termina dizendo: por mais importante que elas sejam, em outras palavras, não esqueçam o quê? O mais importante. Você pode buscar todas estas coisas, porque você precisa delas, elas são importantes. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e busca primeiro a justiça de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está trazendo este conceito, que o reino de Deus, que a justiça de Deus é mais importante do que as coisas importantes da nossa vida. Ele não está dizendo que as outras coisas não são importantes, mas as outras coisas, por mais importantes que sejam, elas não podem ocupar o lugar de Deus. E qual que é o lugar de Deus? Fala comigo, o primeiro lugar. Qual que é o lugar de Deus? O outro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46. Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. É um tesouro o reino dos céus, um tesouro que um homem achou e escondeu, e pelo gozo, pela alegria dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então veja que Jesus, quando fala a respeito do reino dos céus, do reino de Deus, ele compara o reino de Deus com as coisas mais preciosas. E o conceito aqui é fazer nós entendermos, ajudar a gente a entender, que por mais preciosas que sejam muitas coisas da nossa vida, existe uma que é mais preciosa do que todas. Existe uma que é mais importante do que todas as coisas importantes, que são as coisas de Deus, o reino de Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, a presença de Deus. Você lembra do rei Davi? O rei Davi, quando ele cai em si do seu pecado, do erro que ele havia cometido, porque ele adulterou, assassinou, ele fez um monte de coisa ao mesmo tempo, mas quando ele cai em si do seu pecado, do seu erro, e que ele vai falar com Deus, você se lembra a oração de Davi? Quando ele vai orar, ele fala para Deus assim, ó: não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Davi tinha muita coisa importante e preciosa, porque ele era rei, ele tinha um reino, ele tinha um trono, ele tinha uma coroa de rei, ele tinha um cetro de rei, ele era rico, ele tinha riquezas, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha influência. Tudo isso são coisas valiosas, são coisas importantes que todo mundo quer ter, e quem tem não quer perder. Mas Davi, quando foi orar a Deus depois do seu pecado, ele não estava preocupado com o reino, porque ele saiu do pasto tomando conta de ovelhas, e no coração dele ele pensava assim: se eu deixar de ser rei,
Eu volto a ser pastor de ovelha, não tem importância. Eu sei viver como pastor de ovelhas. Hoje eu sou rico, mas se eu voltar a ser pobre não tem importância. Eu tenho do que comer e o que vestir, eu vivo muito bem. Mas tem uma coisa que eu não posso perder, porque ela é mais preciosa, ela é mais valiosa, ela é mais importante do que todas as outras coisas. É a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus na minha vida. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? O grande problema é que, como a mulher da nossa história, nós muitas vezes olhamos para as coisas que são importantes e esquecemos o mais importante. Para aquela mulher e para nós também, era muito importante pegar o ouro, a prata, os diamantes e as pedras preciosas. Aquilo ali era uma oportunidade de mudar a história da vida dela, de sair da pobreza, da miséria, da necessidade e ter uma vida farta, uma vida de fartura. Era uma grande oportunidade, aquilo era importante para ela, mas a voz alertou dizendo: não esqueça o mais importante. E ela, quando colocou os olhos nas coisas importantes, ela acabou se distraindo, tirando a atenção, desviando o olhar daquilo que era mais importante, que era o bebê. E ela saiu com todas as coisas importantes, mas ela esqueceu o mais importante. E que adianta você ter as coisas importantes e não ter o mais importante? Ela teve ouro, teve prata, diamante, pedras preciosas, mas não teve paz e alegria no coração o resto da vida, porque esqueceu o mais importante. Aí, Jesus fala assim, ele faz uma pergunta. Presta atenção na pergunta de Jesus, você que está na rede social também. Jesus perguntou assim, a palavra de Deus pergunta assim: que proveito há? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Ganhar o mundo inteiro é ganhar coisas importantes, mas ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna é você ter as coisas importantes e perder o que é mais importante. Foi por isso que Jesus disse: se o teu olho direito escandaliza, arranca ele fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que com os dois olhos ser jogado no fogo do inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, arranca ela fora, porque é melhor você entrar no céu sem uma das mãos do que com as duas mãos queimar no fogo do inferno. É lógico que ninguém entra no céu sem mão, sem olho. Você sabe disso, né? Que quando Cristo voltar, a gente vai receber um novo corpo. Meu cunhado que perdeu a perna no acidente de moto, ele não vai para o céu sem perna, porque no dia que Cristo voltar, ele vai receber um corpo novo, e o corpo novo vai ter perna. Então, lógico, é uma linguagem figurada de Jesus, mas o que ele está dizendo para você e para mim é: tem coisas que são mais importantes, e não adianta você ter coisas importantes se você abrir mão do que é mais importante. Quando nós abrimos mão do que é mais importante, a gente não é vitorioso, a gente não é feliz, a gente não é bem sucedido, a gente não é abençoado. E muitas vezes a estratégia do mundo, do diabo, é fazer o que aconteceu na história que eu contei da mulher. É fazer com que a gente coloque o nosso olhar, a nossa atenção nas coisas importantes e necessárias, porque olhando para as coisas importantes e necessárias, a gente para de olhar para aquilo que é mais importante e mais necessário, que é a presença de Deus, o nosso relacionamento com Deus, o Espírito Santo nas nossas vidas. A minha pergunta para você, eu quero que você responda no teu coração com honestidade: como que está o teu relacionamento com Deus? Quanto tempo do seu dia, da sua vida, você tem dedicado a Deus e às coisas de Deus? Porque a resposta honesta e sincera a esta pergunta vai ajudar você a entender, a perceber, a diagnosticar se você tem feito das coisas de Deus o mais importante para a sua vida. Porque se as coisas de Deus não forem as mais importantes para a sua vida, então você vai ser como a mulher, você vai ter coisas importantes,
mas a mais importante você não vai ter, que é a presença de Deus na tua vida, a salvação, a vida eterna, passar a eternidade com o Senhor nos céus e na glória. Quem está me entendendo aí diz um glória a Deus bem forte. Qual o tamanho da importância de Deus para você? O quanto de Deus e do reino de Deus são importantes para a sua vida? Nós temos muitas coisas preciosas e importantes, e eu acho essas coisas importantes e preciosas. Por exemplo, família. Família é o nosso maior bem nessa terra. O marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. É o nosso maior bem, é o nosso maior tesouro. É algo muito precioso, família. Para mim também, amigos, é algo muito precioso. A Bíblia ensina a importância da gente ter amigos. Nós até conversávamos, acho que foi no carro lá, em algum momento a gente conversou sobre a importância de ter amigos. Porque muitos milagres Deus opera na nossa vida através de amigos. Quer ver outra coisa que é importante e a gente não pode abrir mão dela? Trabalho. Trabalho é importante, sim ou não? Quem aqui considera trabalho importante? Dá um glória a Deus bem forte. E tem uns que não gostam de trabalhar. Deixa eu perguntar de novo. Quem considera trabalho importante, levanta a mão e dá um glória a Deus. Trabalho é importante. A gente não pode abrir mão de trabalhar, né? O trabalho é algo muito importante, é necessário. Como diz uma frase antiga que eu ouço desde que eu sou criancinha: o trabalho dignifica o homem, dignifica a pessoa. Trabalho é importante, é necessário. E nós temos bens também que são importantes. A gente faz maior esforço, maior sacrifício para comprar um carro, né? Às vezes tem que pegar aquele carnezão de 5, 6 anos para conseguir pagar o nosso carro. E a gente cuida, porque é um bem importante. A nossa casa é importante. A gente não vai deixar ninguém entrar na nossa casa e colocar a gente para fora, porque a nossa casa é importante. E nós temos dentro da nossa casa também coisas que são importantes para a gente. E não há nada de errado em essas coisas serem importantes. Mas muitas vezes, como a mãe da história, sem perceber, por causa de coisas e de pessoas importantes, nós acabamos esquecendo o mais importante, que é Deus. Pastor, eu não esqueço de Deus. Você não esquece de Deus o tempo todo. De vez em quando você lembra dele. Mas lembrar de Deus de vez em quando não significa que ele é o mais importante. Ele só é importante. Mas Deus, você tem que entender que o lugar de Deus não é estar misturado nas coisas importantes da nossa vida e ser só mais uma coisa importante. Não. Minha família é importante, mas Deus tem que ser mais importante que a minha família. O meu trabalho é importante, mas Deus tem que ser mais importante que o meu trabalho. A minha casa, o meu carro, os meus bens são importantes porque foram conquistados com luta, esforço, suor e trabalho. Sim, eles são importantes, mas Deus tem que ser mais importante do que os meus bens. Quando eu vejo uma pessoa que tem o carro roubado e ela para de servir a Deus porque ela fica revoltada, porque onde já se viu, por que Deus deixou roubar o meu carro? É porque na verdade o Deus dele era o carro, não era o Senhor. Porque se Deus fosse o mais importante, ele até se entristeria, ficaria entristecido porque perdeu o carro, mas não ficaria, não desistiria de servir a Deus, porque ele falaria assim: eu perdi o carro, mas o meu bem mais precioso continua comigo, o Espírito Santo na minha vida. Tem gente que deixa de servir a Deus porque perdeu o namorado, a namorada. Aí o meu namorado me deixou, não vou mais servir Jesus. Estou revoltado com Deus, minha namorada, o amor da minha vida foi embora. Então o seu Deus era o teu namorado, a tua namorada. Porque perder um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, até um marido, uma esposa, que é alguém que a gente ama, é duro, é difícil, e a gente vai ficar triste. Mas quando você entende que o mais precioso é Deus, ainda que você fique triste, você continua servindo o Senhor, porque o mais precioso você não perdeu. Eu vejo aí nas redes sociais, pessoas que eu conheço, tiveram algum problema, infelizmente, muitos nós tentamos ajudar inclusive, tiveram problemas no relacionamento e o casamento terminou.
E é ruim que isso tenha acontecido. Mas aí o que mais me deixa indignado é que a pessoa já teve uma infelicidade de terminar o casamento. O que os dois fazem depois que terminam o casamento? Sai da igreja e para de servir a Deus. Vocês já perceberam isso? Então Deus não é o mais importante na vida das pessoas. Perde o emprego, para de servir a Deus, sai da igreja. Acontece um problema sério na vida, recebe um diagnóstico, irmão Wilson, de uma luta difícil contra o câncer, você ficou firme com Deus. Parabéns por isso. Mais perto, você chegou mais perto ainda. Mas quanta gente quando recebe aqui, ó, a irmã foi curada de câncer, né? Curada, está aqui, ó, ficou perto de Deus também. Mas quanta gente recebe um diagnóstico de enfermidade, e o que a pessoa faz? Sai da igreja e sai dos caminhos de Deus. Porque a saúde era o Deus dele. A saúde era o Deus dele. Quando perdeu a saúde, então Deus não serve mais. Mas a palavra de Deus está dizendo que o seu bem mais precioso, o seu bem mais precioso, não é a sua família, não é a sua riqueza, não é a tua saúde, não é o seu trabalho. O seu bem mais precioso tem que ser Deus. Deus é o teu bem mais precioso. Quem está entendendo isso, diga um glória a Deus bem forte. Eu vou ir para o final, porque mas eu creio que você está entendendo o que eu estou trazendo nessa noite. Quando nada pode ser mais importante do que Deus. A pergunta é: quando é que algo ou alguém se torna mais importante do que Deus? Se nada pode ser mais importante do que Deus, quando é que algo ou que alguém se torna mais importante do que Deus? Primeiro, quando por algo ou por alguém Deus deixa de ser prioridade. Você conhece a história lá de Lucas 10, 38 ao 42, quando Marta e Maria recebem Jesus na sua casa lá em Betânia. Maria sentou aos pés de Jesus e Marta ficou trabalhando na casa. Fazer o trabalho da casa é importante, sim ou não? Sim. É necessário? Sim. É importante, é necessário fazer o trabalho da casa. Mas naquela hora, Jesus estava lá. E Jesus não está fisicamente, pessoalmente presente na casa todo dia, todo tempo. Era aquele momento. E aquele momento, a presença de Jesus era mais importante. Era importante o trabalho da casa, era. Mas a presença de Jesus era mais importante. Aí a Maria entendeu isso e sentou nos pés de Jesus. E a Marta, preocupada com a importância e a necessidade do trabalho. E ela ficou tão brava que teve uma hora que ela passou, viu a Maria sentada aos pés de Jesus, e ela quase que deu uma bronca em Jesus. Ela falou assim: ô Jesus, o senhor não se importa que eu estou aqui trabalhando, arrumando as coisas na casa, e a minha irmã está aí sentada nos seus pés sem fazer nada? O que Jesus disse? Marta, Marta, ô Marta, tem muitas coisas que são importantes e necessárias, mas só uma realmente é importante, Jesus está dizendo. Em outras palavras, aí ele aponta para Maria e diz assim: a Maria escolheu a boa parte. Em outras palavras, a Maria escolheu o quê? O mais importante. Maria escolheu o mais importante, ela escolheu a boa parte. E eu não vou tirar isso dela, isso não vai ser tirado. Você está entendendo? Então nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha é diária, é escolher Deus como o mais importante para as nossas vidas. Não significa que não significa que Maria nunca mais ia limpar a casa, que Maria nunca mais ia fazer café, comida, não significava isso, mas tinha que ter um momento que era só para estar na presença de Deus. Você tem tido um tempo na presença de Deus todos os dias? Ou você é aquela pessoa que termina o dia, alguém pergunta, você fala assim: não deu tempo. Ei, não disfarça não, olha para mim aqui. Ou você é aquele que termina o dia, você não orou, você não leu a Bíblia, você não foi na igreja, você não fez um monte de coisas espirituais, aí você responde: não deu tempo, não deu tempo. Eu posso até acreditar que você não está mentindo,
quando você fala que não deu tempo. Mas sabe por que não deu tempo? Porque não era o mais importante. Para você não era o mais importante, as outras coisas eram mais importantes. Mas quando a gente pega o que é mais importante e esquece dela, as outras coisas perdem o seu valor. O que adiantou a mulher ter ouro, ter prata, ter diamantes, ter pedras preciosas, sendo que o mais importante estava trancado dentro da caverna e ela nunca mais ia poder pegar? Então viveu o resto da vida cheia de coisas importantes. A vida perdeu a razão e o sentido. E quando nós deixamos Deus, que é o mais importante, de lado, então as outras coisas também perdem o valor. Valorize as coisas que você tem. Valorize as coisas importantes da vida. Por favor, lute pela tua família, valorize a tua família. Luta pelo teu casamento, pelos teus filhos, cuide dos teus pais. Faça isso. Trabalha bastante, porque tem que trabalhar, faz hora extra. Faça as coisas importantes e necessárias, mas não permita que o olhar para essas coisas faça com que você deixe de olhar e de valorizar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? A presença de Deus. Fique em pé no seu lugar. Eu quero cantar um louvor com você e depois orar. E vocês vão ter que me aguentar cantando agora.